Escola Bíblica Dominical, dia 13, a data está errada aí, 13 de abril de 2025. O versículo do dia de Jeremias 31, verso 25, onde Deus diz: restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Nós estamos estudando as epístolas gerais ou as cartas gerais, com ênfase na carta de Tiago, e o tema de hoje é vivendo com sabedoria e justiça à luz da vinda do Senhor. E o texto base de hoje se encontra no capítulo 4 da carta de Tiago, onde nós vamos fazer a leitura agora. Tiago capítulo 4, verso 1 diz: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis ou adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz: o Espírito que Ele faz habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Agora, prestais atenção vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? O capítulo 4 de Tiago trata com firmeza os conflitos internos e externos que surgem quando os desejos carnais dominam o coração humano. Tiago chama os cristãos à humildade, à submissão a Deus e o arrependimento genuíno. É extremamente relevante esse tema de hoje, tratado por Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, onde ele vai nos ensinar a viver com sabedoria e justiça
à luz da vinda do Senhor. É um convite a essa humildade cristã, a essa submissão a Deus, a esse arrependimento genuíno. Vamos começar definindo humildade. Pessoas pensam que humildade é ser o coitadinho. Humildade não é pensar que você é pequeno, inferior ou pobre. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. O humilde, ele entendeu aquilo que você e eu podemos observar agora. Enquanto você olha para mim, você não consegue olhar para você. Isso já é um sinal que eu preciso olhar mais para o próximo do que para mim mesmo. Deus nos criou assim, 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Olhos que não conseguem olhar para si e para o próximo ao mesmo tempo. Então, humildade é pensar menos em si. E submissão? Submissão é estar sob uma missão. Muito vai se falar de submissão, onde a Bíblia manda as mulheres cristãs serem submissas aos seus maridos. E muitos interpretam de maneira errada, onde vão dizer que a mulher ser submissa ao marido, ela será empregada do marido, ou ela será escrava do marido, ou o marido ter que falar independente do pedido e ela ter que obedecê-lo. E quando a gente fala de submissão, isso quer dizer estar sob uma missão, debaixo de uma missão, participar de uma missão em obediência. Muita gente chama Deus de Senhor, mas não se submete a Ele. É por isso que Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Uma coisa é falar, uma coisa é o dizer, Deus é meu Senhor. Outra coisa é viver isso na prática. Muitas pessoas declaram isso porque é bonito declarar isso, mas a submissão e a obediência à palavra do Deus que Ele diz ser Senhor não existe. A pessoa faz, segundo aqui o capítulo 4, ela vive de acordo com os desejos, seus próprios desejos, as suas próprias vontades. A vontade de Deus não tem lugar na vida dela, mas ela diz que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Só que sem submissão verdadeira, Jesus, Deus e a sua palavra não são senhores. A aula passada a gente falou sobre incoerência, né? Quando as pessoas falam, mas na prática vivem em incoerência com a sua fé, não tem coerência com as suas palavras, a sua vida não vai de encontro com a fé que ela diz ter. E ser submisso a Deus é estar debaixo da missão de Deus. A missão é dele, a vontade é dele, as regras são dele, a direção é dele, o projeto é dele, e ele nos dá o privilégio de participar. Ele nos protege, ele nos supre, ele nos salvou, ele vai nos levar ao céu, ele vai voltar. Eu só preciso estar submisso a Ele para que eu também possa vencer o diabo. Então um cristão, ele tem que se submeter a Deus, e é isso que Tiago vai falar aqui no capítulo 4. Ele tem que estar submisso, ele não pode ser independente. Dentro da vida cristã, quando eu sou independente de Deus, a independência é igual à morte. Eu preciso ser totalmente dependente de Deus para que eu seja um cristão. Jesus nos ensinou a submissão com a vida dele. O Evangelho vai narrar a submissão que o Filho tinha ao Pai. Sempre submisso, sempre debaixo da palavra do Pai, da direção do Pai. Eu falo o que eu ouvi do Pai. Sempre debaixo de uma missão, sempre dependente de Deus. E Ele também vai nos convidar ao arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. Tem gente que confunde remorso com arrependimento. Fulano chorou, a Claudinha chorou demais no culto hoje, ela arrependeu.
Remorso faz chorar. Consciência pesada faz chorar. Sentimento de culpa faz chorar. Mas não é arrependimento. Tem como se arrepender sem derramar uma lágrima. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, é o que Tiago está nos convidando como cristãos a termos. Arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo, confesso o meu pecado, me arrependo dele e o deixo para trás. Não é porque eu chorei que eu me arrependi, não. Quantos atores e atrizes com técnicas aí, essa cena você tem que chorar. Em 30 segundos eles estão chorando, fazendo aquele maior teatro. Então, quando eu chamo Deus, eu chego e me ajoelho. Tem gente que pensa, nossa, fulano é tão piedoso. Eu chego, me ajoelho e grito, Senhor. Fulano é tão submisso. Eu chego, me ajoelho, grito, Senhor, e choro. Esse fulano está tão arrependido. Isso parece isso para nós, a gente interpreta assim, mas não é assim que Deus vê. A gente pode fazer tudo isso e não ser humilde, não ser submisso e não estar arrependido. Então, Tiago vai nos ensinar isso. E o primeiro ponto alto é a origem dos conflitos, que vai do versículo 1 ao 3. Ele diz, de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vocês? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Desejos desordenados geram guerras. Tiago denuncia as paixões que guerreiam dentro de nós. Desejos carnais que guerreiam dentro de nós. Coisas que nós queremos para nós, em nome das nossas vontades, daquilo que nós consideramos certo ou errado. E ele diz que é daí que vêm as guerras e as discórdias, dos desejos desordenados. Essas são a origem dos conflitos. Os conflitos externos nascem de uma guerra interior não resolvida. A maioria das brigas e guerras vem do eu não concordo, eu gostaria que fosse feito dessa maneira. Pessoas que as coisas só são boas se feitas do jeito que elas gostam, do jeito que elas gostariam que fosse feito, do jeito que elas preferem. E eu não concordo porque a irmã Maria Teresa gosta de outro jeito, de outra forma, com outro contexto, e eu não consigo concordar e eu vou fazer guerra com ela exteriormente. Eu tenho um conflito externo por causa de uma guerra interior não resolvida. Ele vai falar que existe essa guerra dentro do nosso corpo, e quando ele vai falar é uma epístola geral, mas é para cristãos. Então, não é porque eu sou um cristão, e aqui está falando de cobiça, aqui está falando de homicídio, de inveja, de brigas, e a gente, não existe isso no meio cristão, não existe isso na igreja, não existe isso em famílias cristãs. A gente precisa desconstruir isso. Onde houver seres humanos caídos, a herança do pecado de Adão, mesmo que salvos, mas ainda habitando num corpo pecaminoso, vão existir essas coisas. Quem diz assim, eu nunca tive inveja, eu não tenho de maneira nenhuma, é mentiroso. É mentiroso. A gente não vive em inveja, mas o sentimento de inveja existe no coração de cada ser humano caído. A gente não pode deixar que esse desejo venha nos dominar. Cobiça existe, brigas, guerras existem. Vai falar que porque o casal é cristão não discorda e não tem conflito em casa?
Tem. A diferença está na resolução do problema, mas o problema é comum entre cristãos e não cristãos. A diferença está na atitude que se toma quando existem brigas e guerras, mas não que elas não existam. Então, esses desejos, essas discórdias, esses invejas, essas brigas, existem por causa das paixões do nosso coração humano pecaminoso. E ele vai falar aqui a respeito dessa oração egoísta, que a oração egoísta é ineficaz, porque busca apenas satisfazer prazeres. A gente falou isso aqui ontem no culto de jovens, na hora da palavra de contribuição, que Deus só dá corrigindo. Aquele que muito semeia, muito vai colher. Aquele que não semeia nada, não vai colher nada. Quando Deus fala de contribuição, Ele não está falando de porcentagem, Ele está falando de semeadura. A semente, ela pode ter, existem sementes grandes, vou dar o exemplo de uma semente de abacate, e tem um grão de mostarda, né? A semente, das menores sementes que existem. Todas elas são semeaduras, não são? E todas elas vão dar frutos. Então, e a gente pontuou o seguinte: por que tem gente que não prospera? Porque tem gente pedindo a Deus e nunca acontece. Tem gente fazendo campanha, sacrifício e nunca acontece. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece que tem gente que quer ser uma represa, não quer ser um rio. Eu quero montar um reservatório de água muito grande, mas é para meu uso, é para mim. Eu quero prosperidade para mim. Eu quero ganhar na Mega Sena para eu viajar ao mundo, para eu comprar isso. Todo benefício é próprio. Não pensa assim, eu vou ajudar fulano A, B, C, D, eu vou fazer. Não, eu vou ter tudo que eu quero se eu tiver isso da minha mão. E fica pedindo a Deus e não acontece. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aqui. Por que pede e não recebe? Porque pede mal. Deus não dá para quem quer somente ter. Deus sempre vai colocar nas mãos daqueles que vão fazer algo com aquilo que Deus deu. Por que Deus vai dar o dom da prosperidade para um muquirana? Ah, pastor, mas tem ímpios que são... Tem, mas isso não quer dizer que foi Deus que abençoou eles. Tem como ser próspero não é sinal de bênção, não. Ser rico. Tem como ser rico, estudando, trabalhando, economizando, investindo. Não é através somente da bênção de Deus que a gente vai enriquecer nessa terra. Uma coisa é ser rico na terra, outra coisa é ser rico diante de Deus. Mas está explicando aqui que essa oração egoísta é ineficaz, porque busca apenas satisfazer os próprios prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Como a parábola do filho pródigo. Na célula a gente perguntou se os irmãos sabiam o que eram pródigos. E pródigo significa gastador. Ele pediu herança para gastar. E ele foi lá e gastou tudo. Com o quê? Com os prazeres dele. Com prazeres carnais, mundanos e pecaminosos. Gastou a herança toda. É o filho pródigo. Ele ficou pobre, comendo junto com os porcos, porque gastou de maneira egoísta. E quando nós oramos de forma egoísta para Deus, Deus não vai responder, porque é um pedido que não agrada a Ele. É uma oração egoísta. Segundo ponto, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Versículo 4 ao 6. Infiéis, outra versão aqui vai dizer adúlteros, uma palavra muito forte. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Quando a gente vai falar sobre amizade com o mundo,
é inimizade com Deus, a gente precisa interpretar de maneira correta também. O mundo não são as pessoas do mundo. O mundo é um sistema, um modo de viver que ignora a existência e a vontade de Deus. Isso é o mundo. É um sistema que vive como se Deus não existisse, vive para si próprio. Esse é o mundo. E o mundano? O mundano são as pessoas. A roda dos escarnecedores, ela é composta por pessoas que escarnecem da nossa fé em Deus, que zombam do nosso Deus e da nossa fé. Esses são os escarnecedores. Os mundanos são campo missionário. Os mundanos, os perdidos, são campo missionário para que a gente possa evangelizar e ser luz. Agora, se ele é um escarnecedor, a Bíblia manda eu não me assentar na roda. Se ele zomba do meu Deus e da minha fé, eu não me assento com ele. Mas se ele é um mundano, ele é campo missionário, ele não é meu inimigo. Eu não devo evitá-lo, eu não devo ser sectário, eu não devo dizer, eu não piso ali porque ali tem pessoas não crentes. Esse é um pensamento, uma interpretação errada da Escritura. Nós devemos ser luz no meio da escuridão, nós devemos ser sal. Tem gente que interpreta assim, diz, eu não vou ali na casa do meu parente porque não é crente. E ali tem essa e essa prática. Então eu não vou ter amizade com o mundo. Olha tanto que é importante a gente interpretar isso de maneira correta. Porque às vezes Deus quer nos colocar ali para que a gente seja luz. E a gente, interpretando de maneira errada, diz, eu não tenho amizade com o mundo e nem com ninguém do mundo. Eu nem converso com quem é mundano. Está errada a interpretação. Tem gente que faz isso. Não, o subtema aqui, não se pode servir a dois senhores. O sistema mundano de viver, a linguagem forte, adúlteros, mostra a seriedade da infidelidade espiritual. Romanos capítulo 12 vai dizer, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não nos conformarmos com este século ou com este mundo significa não nos assemelharmos às práticas e à maneira de viver do mundo, e renovar a nossa mente, o nosso entendimento com a palavra, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu devo ser diferente do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Isso deve estar claro no nosso entendimento. E para que nós não venhamos a cair nesse adultério. A palavra adultério é uma palavra forte. Quando a gente fala adultério, a gente já está falando de traição, de quebra de aliança. E a Bíblia trata essa amizade, essa conformidade com o mundo, que hoje em dia está em alta, onde a gente não é diferente na igreja para que o mundo seja transformado. A gente é igual ao mundo para atrair o mundo. Isso é condenado dentro da Escritura. Nós não temos que copiar o mundo para ganhar o mundo. Nós temos que ser sal e luz. Não tem alteração nisso. Não tem adaptação na cruz de Cristo para atender a demanda mundana. Não. A igreja tem que ser pura e simples. O Evangelho é puro e simples da palavra. Tudo aquilo que for acrescentado como estratégia para se atender à vontade do mundo é adultério. Adultério. Infidelidade espiritual. Tem gente que cristão quer ser politicamente correto. Ele quer ser igual ao mundo para ganhar o mundo. Paulo vai dizer, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz, ele não falou que ele era fraco, ele se fez. Ele soube entrar para ganhar. Ele não se assemelhou àquela situação. Ele não se conformou, ele se fez. Ele soube falar a linguagem de cada grupo para poder
levar o evangelho da salvação para esses grupos. Então, tem gente que condena o adultério matrimonial, mas o adultério espiritual não, está tudo bem, é assim mesmo. A Bíblia vai tratar como adultério essa amizade, essa conformidade comum, desse querer ser igual ao mundo para agradar o mundo. Deus deseja exclusividade. Ele é um Deus zeloso. Vou buscar aqui uma outra tradução para o verso 5. Na NVI, nova versão internacional, a Bíblia diz no verso 5: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Na Almeida Revista e Corrigida: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em nós tem ciúmes? Ou seja, Ele é um Deus zeloso. Que ciúme é esse? O ciúme carnal, o ciúme, ele é um pecado. Um ciúme demasiado, um ciúme exagerado nos relacionamentos, ele é um pecado. Ele é um sinal de egoísmo, de narcisismo, de querer ser o centro e ser a pessoa mais importante. Porque confiança é não precisar saber de tudo. O ciúme exagerado, ele aponta para uma pessoa que se considera importante demais e quer a exclusividade do outro. Mas quando a Bíblia vai falar de ciúme da parte do Espírito que habita em nós, vai falar do zelo de Deus. Deus deseja exclusividade. Jesus, quando ele vai combater a tentação de Satanás, ele diz: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, vai dizer: não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. Então Deus é exclusivo. Deus não divide o senhorio dele nem com o dinheiro, com o Deus Mamon, com as riquezas. Não é possível servir dois senhores, e nem mesmo com o mundo. Não tem como você ser lá amado pelo mundo e ser aprovado por Deus. Pelo contrário, Marcos 13:13 vai dizer: e sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem algo errado quando um cristão ele é benquisto, ele é amado, ele vive em paz com o mundo, ele vive em paz, ninguém tem nada contra ele, nenhuma palavra dele ofende nenhum pecador. A palavra do Senhor fere como espada, ela arranca o pecado, ela tira o pecado, ela machuca para correção. E não tem como eu ser um pregador fiel do Evangelho e todo mundo sai super feliz, sem confronto. É o pregador: meus lindos, minhas lindas. O cara está um pecador a caminho do inferno e tendo o seu ego massageado. Deus deseja exclusividade, Ele é um Deus zeloso. Então, tem gente que precisa da vara da correção. É a vara da correção. A Bíblia diz que o pai que ama, ele utiliza a vara. Então, às vezes, por amor, o filho vai precisar de um castigo à altura do seu pecado. Que a desobediência que um filho comete e os pais têm que educar com a vara é amor, é disciplina, é correção. Não é maldade, não é violência, não é tentativa de homicídio, é extremamente necessário. Então Deus é um Deus zeloso. Esse ciúme que a Bíblia fala de Deus é um zelo, porque Ele deseja exclusividade mesmo. Ele não vai permitir, Ele não vai dividir o senhorio dele da nossa vida com o outro. A Bíblia diz aqui que Deus faz o quê? Versículo 6:
Ele nos dá maior graça, portanto ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Ele concede, ele há esperança para quem? Para o arrependido. Então, quando a gente identifica em nós esses desejos carnais, essas práticas contra a palavra do Senhor, Deus, ele dá graça aos humildes, dá graça a quem reconhece os pecados e os deixa para trás. Mas ele vai resistir ao arrogante. O arrogante, ele não se arrepende, ele não se humilha, ele sempre está certo. Ele sempre quer ganhar a discussão. Ele acha que a palavra do Senhor está errada e ele está certo. O achismo dele está acima do que Deus disse na sua palavra. E a Bíblia diz que Deus sempre vai resistir a esse soberbo. Soberbo é aquele que chega diante de Deus e fala: Deus, jejuei, dizimei, orei, frequentei, participei, servi, agora dá minha bênção. O Senhor me deve uma bênção, porque eu fui um filho obediente. Arrogância, soberba. Deus vai conceder? Não vai. Deus dá graça ao humilde. O humilde chega diante de Deus e fala assim: Senhor, me perdoa que eu não passo de um pecador, eu mereço. Eu não vim aqui nem pedir, eu só vim agradecer. Faz igual o Salomão no primórdio da vida dele, né? Pede o que você quiser, não, só quer sabedoria, só quer sabedoria. Ah, não, então tá bom. Então vou te dar riqueza, fama e honra como ninguém nunca teve, e sabedoria também, porque eu me agradei do modo que você pediu. Agora quem chega diante de Deus? Eu determino que no final dessa campanha, isso não é fé não, isso aí é soberba, é prepotência, é arrogância, querendo obrigar a Deus, porque eu fiz um ritual durante certo tempo, que Deus é obrigado a me abençoar, porque eu me sacrifiquei. Ele nunca pediu isso. A Bíblia diz que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Se Deus conta, John Piper tem uma frase que diz: se Deus conta até os cabelos da sua cabeça, Ele sabe de cada uma das suas necessidades também. Ele não precisa da sua campanha para te abençoar ou nem para te suprir. É um erro tremendo, antibíblico, arrogante e soberbo achar que Deus vai se dobrar para mim. Eu vou mover a mão de Deus com os meus sacrifícios humanos, egoístas e pecaminosos. Deus se opõe aos arrogantes, mas Ele dá graça aos humildes. Terceiro ponto, chamado ao arrependimento e à submissão. Versículos 7 ao 10. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Renda-se a Deus e resista ao diabo. 7 imperativos nesses versículos aqui. Olha o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, resisti, chegai-vos, limpai, purificai, senti, humilhai-vos. Assim como a gente disse a respeito de submissão, submissão vai apontar diretamente para esses imperativos aqui. Eu me sujeitar a Deus, eu resistir ao diabo, eu chegarmos a Deus, limpar-nos, purificar-nos, humilhai-vos. A Bíblia vai dizer aqui. O arrependimento verdadeiro envolve o quê? Tristeza pelo pecado e mudança de atitude.
Da mesma maneira que a gente fica triste muito triste, a ponto de não conseguir comer, não conseguir dormir, não conseguir sorrir, é a maneira que a gente deveria ficar quando nós pecamos. A Bíblia diz aqui que o vosso riso se transforme em lamento, entristecei-vos, lamentai e chorai. As pessoas hoje tratam o pecado como se fosse normal. Não, Deus conhece o meu coração. Deus sabe que apesar de eu ter cometido esse pecado, eu sou uma pessoa boa. Deus conhece meu coração, só que não arrepende. Deus conhece meu coração, não muda. Deus conhece meu coração, continua dia após dia fazendo a mesma coisa, dia após dia com a mesma atitude diante de Deus, dia após dia com infidelidade e adultério espiritual contra Deus, dia após dia arrogante contra Deus, mas não muda, está tranquilo, está sorrindo, está em paz com o pecado, não tem tristeza, não tem lamento, não tem choro, não tem remorso. A Bíblia nos aconselha a essa tristeza, nos aconselha. A Bíblia tem um versículo que diz, eu creio que é em Eclesiastes, que o rosto triste ele torna melhor o coração. Então tem gente que quer viver uma vida plena, de sorriso, mas às vezes a tristeza ela cura, ela transforma o nosso coração, ela quebra o nosso orgulho, Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que eu deixei você ser humilhado, maltratado, passar fome para ver o que estava no seu coração. Faz parte do processo de Deus a tristeza. E tem gente ministrando que a vida com Deus agora é só vitória, agora é só alegria, agora é só sorriso, agora é só sorriso. A Bíblia diz que Deus limpará dos olhos toda lágrima. Limpará. Ele enxugará, dos olhos toda lágrima. Mas Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. E as aflições contribuem para o aperfeiçoamento do nosso coração humano, pecador, egoísta, egocêntrico. A respeito do pecado, arrependimento, um chamado ao arrependimento. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. É uma ocasião onde a irmã Maria Teresa não estava no culto e ela tinha postado uma brincadeira, irmã? Que quando é que os humilhados serão exaltados, uma coisa assim. Aí eu falei isso aqui no culto, aí eu disse, olha, correção bíblica. E a correção bíblica que eu vou fazer não é porque a irmã Maria Teresa postou o status, e ela postou um status em tom de brincadeira. Ela colocou assim, não está na Bíblia. Isso, porque o bíblico é, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. E o outro versículo é, quem muito se humilhar será exaltado. Então, nós que nos humilhamos, tem gente que nos humilha mesmo, tem gente que humilha um ao outro, mas não é por isso que Deus tem que exaltar não, mas quando nós nos humilhamos diante dele, é a questão de arrependimento, questão de transformação. A Bíblia diz que Ele vos exaltará, é quem muito se humilhar. Tem gente que é humilhado, e eu também já fui, por merecimento, estava arrogante. Chega alguém maior do que a gente, fala, estoura sua bolinha, fala, seu lugar é aqui, coloca a gente no lugar da gente, aquilo ali dá um... Aí você para pensar, fala, realmente eu estava muito ousado, realmente eu estava muito prepotente, eu precisei daquela tristeza de um mês, assim, nossa, o que eu fiz, o que fulano fez comigo, mas o que fulano fez comigo foi necessário para eu mudar. Mas diante de Deus, é algo que parte de nós, essa humilhação, esse humilhar-vos.
essa tristeza. O arrependimento verdadeiro envolve tristeza pelo pecado e mudança de atitude. Tem pecador que vem para a igreja, chora, vai embora, pecar de novo. Quem nunca fez isso? Veio aqui para a igreja, estava em pecado, veio, chorou, aquela culpa, foi embora, não abandonou o pecado não, foi embora e continuou. Segunda-feira normal, continuou. Não tem tristeza, porque o prazer pelo pecado é maior do que a tristeza, que ainda não foi produzida pelo arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro produz tristeza. O arrependimento, há uma frase que diz, é o vômito da nossa alma enjoada pelo pecado. Esse é o arrependimento. Quando a gente passa mal com algo, a gente fala assim, isso eu não como nunca mais. Passei mal, eu vomitei, eu dei infecção bacteriana, eu dei, como é que chama? Intoxicação alimentar com esse alimento, isso eu não como nunca mais na vida. Eu bebo, eu fico sem comer, mas não como isso aqui, porque isso aí me faz mal. É o que a gente tinha que sentir pelo pecado. O pecado me faz tão mal que nunca mais dessa água não bebereis, dessa aqui não, dessa não. Deus exalta os que se humilham diante dele. E às vezes me humilhar diante de Deus, meus irmãos, não é eu chegar aqui e fazer um teatro para que os irmãos vejam. Tem gente que faz um teatro, né? Cai, grita, chora, deita, faz escândalo, só que não muda. E tem gente que já chega, faz igual a oração do publicano, do fariseu do publicano. Ele chega, nem entra lá de fora, nem levanta a cabeça, tem misericórdia de mim, um pecador, e vai embora. E vai embora. Desce para casa o quê? Justificado, tornado justo, perdoado, por causa da postura. Então, quando a gente entra porta adentro de uma reunião onde Cristo está presente, Ele está olhando o nosso coração. E é possível entrar, se arrepender, sair perdoado sem teatro nenhum, ser cheio do Espírito Santo sem parafernália nenhuma, porque quem está julgando o arrependimento é Deus. O irmão Maciel pode me enganar com arrependimento falso, eu também posso enganar ele, mas Deus a gente não engana. Quarto ponto, não julgar o próximo. Versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Vou buscar aqui um versículo para deixar registrado. Não faleis mal uns dos outros. Já tive que ensinar isso aqui muitas vezes. Porque as pessoas pensam que falar sobre e falar mal são a mesma coisa, e não são. Não é a mesma coisa quando o irmão Maciel fala sobre mim a respeito de algo inadequado que eu estou cometendo, e é verdade, e quando é diferente quando eu levanto um falso testemunho. É diferente. A Bíblia diz aqui, irmãos, não falei mal uns dos outros. Mas se eu estou cometendo pecado, o irmão Maciel sabe, ele tem provas, ele tem testemunhas, e ele fala sobre o que eu fiz. Ele não está falando mal de mim, ele está falando sobre mim, e é uma verdade. Uma vez uma pessoa falou, você estava falando mal de mim para outra pessoa aqui. Eu falei, deixa eu corrigir e te ensinar. Eu não estou falando mal de você, eu estava falando sobre você e sobre a sua atitude errada que você estava cometendo, e do qual eu já havia tratado com você e você não mudou. Então eu não falei mal de você, eu falei a verdade. Você faz isso ou não faz? Faço. Então eu não falei mal, eu falei a verdade. Se você se ofendeu, é porque você concorda com aquilo que eu falei, e a verdade dói. Falar mal é levantar um falso testemunho, é dizer mentira uns dos outros. Mateus, o Evangelho de João, capítulo 7, verso 24 diz: não julgueis,
segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então eu não posso julgar, irmão Maciel, meramente por aparência, por vaidade, mas nós julgamos e cuidamos uns dos outros com o julgamento de reta justiça. Se eu estou em desacordo com a palavra, e o pastor Marcos David identificou isso, e ele vai falar: o senhor está errado segundo a palavra do Senhor, então ele está me julgando segundo reta justiça, e está me dando chance de retratação e correção. É necessário que ele me julgue assim. Eu sempre brinco com ele depois da pregação. Falei: senhor anotou? Anote minhas heresias e faça o favor de me corrigir depois, porque ninguém é absoluto no que fala, sabia? Então eu sempre brinco isso com ele. E se ele identificou e me falar, ele está julgando segundo a reta justiça, e isso glorifica a Deus. Agora, eu inventar uma mentira, uma fofoca da irmã Maria Rocha, espalhar para todo mundo, é isso que Tiago está falando. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, segundo a aparência, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Versículo 12: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Então, o julgamento segundo a reta justiça do Evangelho de João, capítulo 7, 24, é bíblico. O julgamento que é feito desonestamente ou incoerente com a palavra é aquilo que o apóstolo Tiago está condenando: o falar mentira dos irmãos. Se o irmão está vivendo de maneira injusta, incoerente com a palavra, e nós como irmãos identificamos, nós temos o dever de julgar, estendendo a mão, apontar o erro dentro da palavra e dizer: irmão, estou aqui para te ajudar a mudar essa atitude. Eu não estou te condenando, eu julguei e identifiquei que você está vivendo em desacordo. Talvez você não está percebendo, mas eu quero te ajudar. Eu não estou te condenando, eu quero te ajudar. Porque se alguém fala algo de mim, algo de mal que eu estou fazendo, aquela pessoa não está falando mal de mim, ela está falando a verdade. Por que eu estou ofendido? Se for mentira, por que eu vou me ofender? Se for verdade, por que eu estou incomodado e não mudo? Então, quando é verdade, o Marcelo falou mal de mim, falou não, ele falou a verdade. Se for verdade, ele não está falando mal, não, ele está falando a verdade. Então, quem tem que mudar? A irmã Maciel? A atitude do irmão Maciel tem que ser me ajudar. Se ele só falar e não ajudar, é melhor que ele fique calado. Mas se ele estender a mão, ele está sendo bíblico. Bíblico. Deixe Deus ser o juiz. Falar mal do irmão é julgar a lei de Deus. Qual que é o problema do falar mal do irmão? Que a maioria das pessoas que criticam e falam mal não estendem as mãos. É a pessoa que faz uma crítica, julga e condena e sentencia a outra pessoa, mas não deu nenhuma chance para aquela pessoa mudar, não apontou para a pessoa um caminho para ser liberto daquela maldade que ela está vivendo, já foi condenada e excluída sem chance de ter uma audiência, daquela pessoa ser ouvida. Só há um legislador e juiz: Deus. Deus é o juiz, Deus é o legislador. A Bíblia vai dizer que Jesus é o advogado fiel. Então, eu não sou o juiz. Às vezes as pessoas não vão lá contar para o pastor: eu sou juiz, eu vou prestar contas. Sim, mas eu não sou juiz. Jesus diz: eu não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através
de mim. O julgamento está por vir. Ele veio primeiro para salvar. As portas da graça estão abertas. Hoje cedo eu ouvi uma frase, eu até quero citar ela aqui, que ela vai se conectar com o que a gente está falando sobre o falar mal ou ser juiz dos irmãos. São tantos cristãos atacando cristãos que Satanás fica sem ter o que fazer. Ele fica sem ter. Tem gente que eu tenho que falar assim, irmão, esse já é o trabalho do acusador. Para! Julgar, ser o juiz, absolver ou condenar é com Deus. A única coisa que a gente pode fazer uns pelos outros é cuidar, é ajudar, é julgar segundo a reta de justiça. Irmão, você está errado aí, deixa eu te ajudar. Vamos ficar fiel juntos, vamos orar aqui, Você está passando vergonha, porque crente não deve fazer o que você está fazendo, não. Nós estamos envergonhando Deus. Mas sou eu que estou fazendo? Não, mas nós somos irmãos. Nós somos mesmo corpo. Você envergonha a mim, que faz parte da sua comunidade, você envergonha a Deus. Não, vamos nós dois aqui, vamos tomar vergonha na cara, nós dois. Vou comprar a sua briga. Agora, se eu só falar mal, se eu só apontar o dedo, irmãos, não muda não, vira guerra. Ai, que igreja ruim. O que é que você está fazendo para ela ser boa? Ai, que coisa. O que você está contribuindo? Ai, não vem. Cadê você? Começa por você. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu já contei para os irmãos aqui, cheguei lá em casa um dia, aquela mulher pediu para lavar o chão, eu não gosto de lavar o chão, já queria dar piti, né? Aí só de raiva eu lavei sozinho, mas também não quero que você me ajude não. Por quê? Não adianta eu querer uma casa limpa e querer só que a minha esposa limpa. Eu tenho que contribuir. Eu tenho que fazer alguma coisa e na obra do Senhor, no aperfeiçoamento dos santos, na vida dos irmãos. Eu quero que o irmão Marcial melhore. Mas não vou lá na casa do irmão Maciel, sentar com ele, conversar com ele, orar com ele, saber o que está acontecendo, por que ele está fazendo isso ou aquilo. Não, eu quero que ele melhore, mas no automático. Falar igual já falaram para mim, não, eu não tenho tempo de estar com você não. Você vai ter que ser autodidata, você vai ter que aprender sozinho, não tem tempo não. A soberba espiritual nos coloca em um lugar que não nos pertence. O que é soberba espiritual? Eu pensar que eu sou melhor, que eu sou superior. Por quê? Não, porque eu subo um monte, oro de madrugada, leio a Bíblia 2 vezes por ano, frequento todos os cultos de escola bíblica, então eu já começo a orar para Paulinho assim. Esse shortinho aí. Não veio domingo passado. Não ceiou. Não ceiou esse mês, hein? Se Jesus voltar ela sem ceiar, não vai subir não, hein? Eita. Aí, ó. Eu sou bom mesmo. E um domingo de chuva desse, eu aqui na escola bíblica dominical, e os outros incircuncisos da igreja, ninguém quis vir. A preguiça danada. É o demônio da preguiça nesses irmãos. Se Jesus voltar, vai só eu e os irmãos que estão aqui. Ninguém vai. Eu sou bom mesmo. Uma fidelidade com Deus que os irmãos têm que aplaudir. Isso é soberbo. É soberbo. É achar que é superior porque faz o que não está fazendo a obrigação. E achar que o outro é ruim porque não está fazendo o que você está fazendo. Não. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia uns com os outros? É Deus que vai julgar, irmãos. Eu não estou aqui para julgar, condenar ninguém. Mas todo mundo precisa entender que vai prestar contas a Deus. A soberba espiritual nos coloca em um lugar que não nos pertence. Nós não somos juízes. Nós não somos fiscais. Nós não somos quem condena. Nós não temos poder para destruir nem para salvar ninguém. Só para ferir. A língua fere mais que a espada. Falando do poder e o perigo da língua na aula passada. A única coisa que a gente pode fazer é ferir e matar alguém. Salvar e destruir, julgar, absolver e condenar é só Deus. O soberbo espiritual senta numa cadeira que não é para ele sentar. Por último, a soberania de Deus sobre o futuro. Versículo 13 ao 17. Agora,
prestais atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Subtema: se Deus quiser. Eu gosto de gente que fala isso, né? Não, se Deus quiser, é bíblico. Amanhã à noite a gente está aqui, né, irmã? Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Se Deus quiser. Isso é colocar, entender que Deus é soberano, né? Se Deus quiser, não é se eu querer. Não, eu vou, eu não. Se Deus quiser. A vida é breve e incerta como a neblina. Quantas pessoas falam assim: amanhã eu vou fazer tal coisa? Juntou dinheiro na vida, né? Não, amanhã, 2029 eu vou. Amanhã não existe. Então, se Deus quiser, acontece. Se Deus não quiser, acabou. Então é arrogância também, não é, irmão? Eu falo assim: eu vou fazer, vou acontecer, fazer esse plano aqui e não colocar, se Deus quiser, não colocar debaixo da vontade de Deus, porque se Deus não quiser, não acontece não. Se Deus não quiser, acaba. Planejar sem considerar a vontade de Deus é arrogância. Tem gente que faz o projeto todinho, sem Deus, e chega assim embaixo, assim. Aí chega no pastor e fala assim: ora aqui, ora aonde? Aqui, um projeto, nesse plano aqui. Irmão do céu, você passou esse plano seu no filtro da palavra de Deus? Porque eu vou te falar, Deus não abençoa isso aqui não, isso aqui está de desacordo com a palavra de Deus. E outra, como é que você quer que eu abençoe uma coisa que Deus não concorda? Não, estou fora, não tem como. Então, planejar sem considerar a vontade de Deus é arrogância. Até quando a gente vai orar por alguém, a gente vai falar: Senhor, se for da sua vontade curar, cura. Se for da sua vontade fazer, faça. Contudo, Senhor, eu só estou pedindo, mas se o Senhor quiser fazer, o Senhor faça. Que seja feita a sua vontade. Saber o que é certo e não fazer é pecado. Aqui a gente abre aqui um leque para jogar várias indiretas. Se a gente quisesse ser aí um flecheiro, mas a gente pode pontuar algumas coisas. Como disciplina espiritual, a gente sabe um monte de coisa que é certo: orar, ler a palavra, jejuar, contribuir, frequentar, servir, ter comunhão. Tem muita gente que sabe, ignora, tanto faz. E não é eu que estou falando, a Bíblia que fala. Tem gente que pode ajudar outros, mas faz o que? Eu não. Não é problema meu, é pecado. Aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É autoexplicativo. Então, no último minuto aqui, vamos fazer a leitura da lição do dia. Tiago 4 é um chamado profundo à humildade, dependência de Deus, e a vida íntegra em tempos de conflito, orgulho e autossuficiência. A palavra de Tiago continua ecoando: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Amém.